Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. História de um pescador. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionado na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é José Oscar, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas bege e calça caqui. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Celeste, uma mulher branca de cabelos ondulados e grisalhos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja vestido longo preto e, por cima, usa um casaco estampado de preto e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Léo Calix, um homem branco de cabelos grisalhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba grande de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas branca e bermuda jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Não é por acaso que tem esse livro, influenciado pelo pai a amar a pescaria. Ele é formado em Ciências Contábeis, com mestrado em Engenharia de Produção. E é professor desde 1997, aqui no Uniaraxá. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E reitor do Uniaraxá de 2017 a 2024. Ele já está com um livro engatilhado, um próximo livro, sequência desse livro, Histórias de Pescador. E tem também um livro sendo preparado sobre gestão. Tudo certinho, professor? Certinho, professor. Estamos aqui também com o Léo Calisto. Eu conhecia só assim, né? Léo Calisto, mas eu vou falar o nome completinho. Sérgio Leonardo Soares Calisto. Pai daquela fofura ali, ó, que está ali. Como que ele chama? É o pai do Éron. Acho que é a apresentação mais importante dele, não é?
Ele é natural de Araxá e é um agente cultural, cadastrado na Fundação Cultural Calmon Barreto. Ele, inclusive, é criador de uma tirinha que ilustra a matéria O Susto, o SUS e o Sucesso, no jornal Interação. É ilustrador e co-criador da revista do projeto Colorindo Araxá, do Guia Ilustrado Araxá e do Guia Ilustrado Araxá para crianças. Ele ilustrou 2 livros do nosso querido Luiz Humberto França, que é A Caçada e Olhos de Pedra. Então, já está famoso o cara, né, gente? Já está famoso. Quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo? Pois é. Já sabendo dos autores desse livro maravilhoso, vamos às perguntas. Me aguardem. Professor José Oscar, o FLI Araxá esse ano é literatura, o tema é literatura, encruzilhada e memória. Eu achei muito dentro do seu livro. Dá para você falar um pouquinho, se eu estou certa? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer os amigos aqui presentes, minha mãe, meu irmão, os irmãos, todos aqui presentes. Então, é uma emoção muito grande tê-los aqui. Professora, sim, quando a gente fala em um livro de pescaria, vem aí na memória viagem, encruzilhadas, né, muitas encruzilhadas, tanto na viagem, na estrada, quanto no próprio rio local ali pescando, né? Então, realmente, tem tudo a ver, sim, e cultura, né? Nós registrarmos aí as nossas memórias, as nossas histórias, num livro que faz parte da cultura, né? A gente está preservando as nossas histórias para os nossos amigos e familiares. Por falar em familiares, fale-nos um pouquinho sobre essa paixão pela pescaria e sobre a motivação para escrever o livro, aquela paixão que veio do seu pai. A pescaria, ela me acompanha desde criança bem pequena. A gente morava na fazenda e a pescaria, quem mora e quem foi criado em ambiente rural, ela faz parte do lazer, né? E meu pai, apesar de não ser um exímio pescador e não gostar muito, mas sempre incentivou, né, a gente pescar. Então, desde muito pequeno, eu tenho a paixão por esse esporte, né, por assim se dizer, por esse lazer. E o fato de registrar as minhas histórias de pescaria surgiu da conversa com meu pai, né? A gente, às vezes, ia aqui para um rancho aqui, durante a viagem, meu pai ia sempre contando as histórias dele, enquanto tropeiro, né, na época que tocava gado aí no lombo do cavalo, né? E na lida, no dia a dia da fazenda, ele tinha muitas histórias também, sempre contava. E eu sempre falava, e ele sempre, a gente nessa ida aqui para a Nova Ponte aqui, que é onde fica o rancho, era um dos roteiros que eles saíam de Ibiá e até Santa Juliana tocando boiada no lombo do cavalo na década de 60 e nos anos 70. E ele sempre contando as histórias. E sempre repetia. Aí eu ficava assim, gente, essa história eu sei já há um tempo. E repetindo. Aí, com a falta do meu pai, a gente fala assim, não registrou. E eu tendo assim essas histórias vividas, de pescarias e aventuras, eu falei assim, eu vou registrar. Eu sempre quis escrever um livro também. Mas não foi fácil, professor. Até eu não sabia que eu tinha esse dom para escrever. E veio fluindo, então surgiu daí o livro. E com toda essa emoção
com toda essa emoção que você fala aí, né? Sim. Que eu senti agora novamente. Eu senti no livro, É. na leitura do livro. Ainda bem que ele repetiu várias vezes. Você internalizou, você gravou essas histórias, você foi capaz de repeti-las aí no livro. Sim, professor, aí um fato assim muito importante é dizer que como que eu me inspirei para escrever esse livro. Quando eu sentei assim porque eu não sei se outros escritores são assim, mas eu não, para me escrever, falar assim, vou sair daqui, vou escrever, não. Às vezes passo uma semana, 2 semanas, não consigo registrar sequer um parágrafo. E às vezes a gente senta e rápido sai um relato. E eu lendo o jornal Interação, lá tinha uma coluna do senhor Maurício Rosa, se eu não estiver enganado, e eu fui leitor assíduo daquela coluna dele. E quando eu lia, eu ficava imaginando o que ele estava escrevendo ali, eu ficava imaginando. Então eu falei assim, eu vou procurar seguir essa linha. Quando eu for registrar uma história, eu quero me colocar na pessoa do leitor e não do escritor. Eu escrevendo, ao escrever, quero como se eu fosse o leitor, imaginando aquela cena que eu estou registrando. Tanto é que no livro eu não quis colocar nenhuma foto. Até o França está aqui, nós conversando, o França, por que você não põe uma foto? Né? Eu falei assim, França, eu não quero pôr foto, porque senão eu tiro já aquela imaginação do leitor. E quando o França trouxe aí a possibilidade do Léo ilustrar o livro, eu peguei e falei assim, não, eu não quero conversar com o Léo, não quero, nesse momento, conhecer o Léo, não quero mostrar nenhuma foto para ele, porque eu gostaria que ele lesse e também imaginasse, da cabeça dele, colocasse ali e registrasse no livro. Então, foi dessa forma. Já vou conversar com o Léo. Mas, antes, eu queria comentar que você queria sentir o seu leitor. E você sentiu tão bem que eu nunca pesquei, gente. E acho que, provavelmente, agora, com 76, não vou pescar mais. Mas eu me senti nas pescarias. Eu aprendi tanta coisa sobre pescaria, eu fiquei encantada. Nós vamos falar mais sobre esses encantos que o livro trouxe, sabe? E eu queria saber, já que o Léo que ilustrou, e vocês nem conversaram, né, Léo? Como que foi isso? Ele falou que não queria. Eu fiquei em dúvida também sobre isso, mas, pelo seu currículo, que eu li resumidíssimo aqui, eu senti a sua paixão por Araxá e pela própria pescaria. É também um aficionado? Boa tarde, pessoal. Primeiro, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Professora Celeste, engraçado que, alguns meses antes do França me procurar, mexendo num guarda-roupa antigo, eu achei uma tralha de pesca minha. Há um tempinho antes, quase um ano antes. E levei a minha esposa para pescar. Pegamos nada, só pernilongo. Mas foi bom reviver. É muito bom ouvir o Oscar também falar do pai dele, sabe? Me trouxe memórias de quando meu pai me levou para pescar com um primo meu, sabe? E meu pai é o pilar, né? É a peça fundamental que proporcionou uma mudança de carreira na minha vida e que eu pudesse me tornar ilustrador, sabe? Tão rapidamente, sabe? E é muito desafiador, sabe? O França tem dessa, ele me apronta essas de vez em quando, sabe? Ele me dá total liberdade, sabe? Ele me dá total liberdade para poder criar e me trouxe à tona, sabe? Eu não sou pescador hoje em dia, né? Não pesco com tanta frequência, mas gosto. É um assunto que eu gosto. Já assisti programas de pescaria, tenho um pouco de tralha de pesca lá em casa, sabe? E foi muito gostoso, sabe? Foi bom relembrar, principalmente as histórias que eu tive com meu pai, sabe? Senti pelas ilustrações que você, se não é um exímio pescador, né? Mas
a sua imaginação trabalha muito bem, porque as ilustrações fizeram a gente também se sentir nas pescarias. Muito bom mesmo. Obrigado. E aí, professor, eu fico querendo saber sobre as pessoas. Além do seu pai, esse grupo, eu fiquei tão intrigada, gente. Praquecel, olha que nome para um grupo, gente. Praquecel fala muita coisa para a gente, né? Se não precisa nem de céu, e é praquecel, emendado. Vocês vão ver lá no livro com os casos em evidência. Fale para a gente sobre esse praquecel. Professora, surgiu essa turma nossa, até eu coloquei no livro aí, o começo de tudo. Então, vocês adquirindo o livro, vocês vão ver, não vou ficar dando spoiler, não, mas como que surgiu essa paixão pela pescaria, é onde eu procurei registrar em cada história, até mesmo um cair de uma flor aí do Ipê, onde a gente estava com o barco ancorado, um passarinho que passava aqui. Então, não é só pegar e jogar, porque a pescaria ela envolve todo o universo ali, né, toda a preparação, a pré e durante, e depois também. Então, nós, em 2007, eu estava trabalhando, né, e recebi uma mensagem de uma pousada lá no Xingu, lá no Parque do Xingu, lá, oferecendo um roteiro de pesca. Eu olhei aquilo, a princípio não dei importância, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, vou montar uma turma para a gente pescar. Isso em 2007. E eu fiz um convite para alguns amigos, pouco tempo nós já éramos 10. Né? E até então eram amigos pescadores. Nós temos amigos pescadores e praquecel. Né? Então, foi uma pescaria assim, para chegar lá no local, nós fomos em 2008, nós começamos a preparar em 2007, 2008 nós fomos. Está no livro esse relato. Nós gastamos 40 horas para chegar lá. E para rodar, para vocês terem uma ideia, para rodar 160 quilômetros, nós gastamos 8 horas. Que era o ônibus era de terra, de areia, o ônibus atolava na areia, enfim. E quando nós chegamos no local, já eram umas 8 horas da noite, 8h30, todo aquele aborrecimento que nós tivemos durante a viagem, e nós chegamos, nos deparamos com uma imagem tão bonita, uma lua tão bonita. Então, eu coloquei tudo cheio de estrela, pousada nas margens de um rio, um lugar muito bonito. Aí começava praquecel, né? Praquecel. Aí um colega nosso, se a terra é tão boa, né? E aí falou, vamos colocar o nome de praquecel. Então, foi assim. Gostei do nome. E gostei muito, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, desses relatos sobre a natureza que você faz, sabe? Mas eu amei, além do praquecel, eu amei conhecer os personagens das pescarias, em especial o senhor Bilay, o seu pai, que se retrata tão bem, o senhor Zé Severo, que de Severo não tinha nada, o tio Banico, o Marcelo e o Marcelão, o Pinguim, o Ronaldão, o Mestrinho. Não dá para descrever todos eles, e nem para... eles vão conhecer através do livro, mas dá para você destacar um deles, pelo menos, ou um fato deles, sobre eles. Professora, hoje a nossa turma hoje ela é quase 40 pescadores, mas nunca que sai os 40. A gente pesca no máximo em 18, às vezes em 22. O ano que vem nós estamos em 22, justamente porque eu que faço toda a organização, a agenda, então para ficar até mais fácil para organizar. Mas, enfim, tem vários, né? Nossa turma é muito heterogênea. Mas eu destacaria meu pai, que fazia parte da turma. Indiscutivelmente, inesquecível, claro. Sim. Né? Léo, e eu amei suas ilustrações, sabe? Agora que você está conhecendo o professor Zé Oscar, hoje, né? Hoje. Como você o imaginava? Como você imaginava que era esse autor? E que você foi descrevendo tão bem através das... Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é?
você tem umas ilustrações incríveis para momentos aí maravilhosos. Vamos comentar daqui a pouco também. Mas como você imaginava o escritor? Você imaginava ele um reitor sério, de terno, ou ele já a caráter, assim, igual hoje? Então, quando eu pedi as fotos para o França, foi para que eu tivesse uma referência. Normalmente, a gente parte de uma reunião, é feita uma anamnese, eu tento extrair, né, do autor o máximo de informações para tirar a ilustração de dentro da cabeça dele. E nesse caso, foi um pouco mais desafiador, que não deu para imaginá-lo, sabe? Eu criei uma figura de um pescador, sabe? Fiz algumas perguntas para o França, se ele era uma pessoa mais divertida, mais séria, para que eu pudesse ter um mínimo para poder criar o estilo das ilustrações. E, inclusive, eu quero citar que uma das ilustrações eu fiz em homenagem ao seu pai. Eu achei tão linda a história, sabe, que a primeira imagem que me veio foi fazer pensando em uma homenagem a ele. Você retratou muito bem, sem conhecê-lo pessoalmente. O livro fala tudo. E você, com a sua arte, retratou isso muito bem. Obrigado, né? professora. Professor Zé Oscar, são extremamente inspiradoras as suas descrições da hidrografia, da fauna, da flora. Eu sou professora de geografia, eu aprendi tanto, gente. Achei que não ia aprender tanto assim. Teve coisas que eu tive que pesquisar, sabe? Achei muito incrível. Conte-nos alguma passagem interessante do seu contato com a natureza, que está retratado no livro. Professora, tem vários, mas eu vou destacar um, até eu dizer que eu tive alguns cobaias, né? Fernanda foi uma. Aí eu escrevi algum relato e enviava para a Fernanda. Fernanda, leia, o que você achou? Ela falou, não, ficou bonito, professor. Mas, enfim, eu tenho um local que nós fomos pescar, chama Poço do Cervo. Ele fica num lugar assim, ermo, lá no Pantanal, o local não tem nada. É um lugar realmente o homem em contato com a natureza. E nós, para chegar lá, foi uma aventura. Nós saímos, era já o dia amanhecendo, ainda o sol estava timidamente, né, começando a nascer, a fauna, a flora entrando em movimentos, passarinhos e tudo mais. Aí nós descemos e saímos, era 5h30 da manhã. E navegamos mais ou menos 1 hora, o combustível do barco acabou, aí nós tivemos que pegar emprestado para conseguir chegar, foi mais uma meia hora para chegar no local, mas quando nós chegamos nesse lugar, que chama o Poço do Cervo, sem falar a natureza que nós fomos passando, né? Cada viagem ali no Pantanal é indescritível, né? Quando nós chegamos nesse lugar, que chama o Poço do Cervo, o Pantanal, ele realmente revelou ali um local muito, muito bonito. E tanto é que nós chegamos, não começamos a pescar de início. Primeiro nós paramos o barco e ficamos admirando o local tão bonito que era. Então, esse é um lugar também que me deixou muita lembrança. E o outro foi pescando no Rio Urucuia, próximo à foz do São Lourenço. Isso está aqui também, numa outra história, nós descendo o rio Cuiabá, não Urucuí, Cuiabá. Descendo o rio Cuiabá, e o piloteiro nosso, que é o guia, falou assim, vamos entrar nessa... Era um riacho também que desaguava no rio Cuiabá. Nós entramos num local, assim, mais ou menos uns 500 metros, isso não é mentira de pescador, viu, gente? Nos deparamos, mais ou menos, tinha uns... o riacho era pouco mais largo do que essa sala aqui. Não era mais largo, era um pouco mais estreito ainda. A hora que nós entramos, tinha um lado e outro, não tinha lugar da gente pisar tanto jacaré que tinha. E aquilo me levou lá em 1970, na época das matinês do Cine Brasil. O Léo, você lembra disso aí, né, Léo? Você até colocou lá
numa das ilustrações, a fachada do Cine Brasil me levou lá na época do filme do Tarzan, criança. A gente chegava, tinha uns jacaré e aquela coisa. Então, eu retrato tudo isso, né? Ou seja, para chegar no momento que nós pegamos o peixe. E foi nesse dia foi uma pescaria assim, fantástica, onde deu muitos peixes. Enfim, está registrado no livro. Também me deixou muita lembrança. Como você diz muito bem no livro, pescaria não é só pegar o peixe. Não. Né? Ele descreve isso bem demais. Eu falo assim, a pescaria nem sempre... nós, quando somos muito novos, a gente é muito imediatista, né? O que é bom é o resultado positivo, né? Então, vamos sair para pescar. Se pegou peixe, a pescaria foi boa. Se não pegou, a pescaria não foi boa. Não, e a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo experiência de vida, você começa a ver enxergar a vida de outra forma, que não é só o resultado positivo. Às vezes, um resultado negativo tem muita coisa ali envolvida, ali em volta, que isso se torna algo muito positivo, muito ótimo. Então, a pescaria nem sempre é a melhor pescaria, é aquela que pegou mais peixe. A pescaria, ela envolve o seu redor, a natureza, quem está junto com você, o bate-papo, o convívio da turma, os causos, o jogo do truco, enfim, o ambiente em si. Então, nem sempre a melhor pescaria é a que mais pega peixe. Eu já fui pescar, peguei peixe mais, mas a pescaria não foi boa. Mas por quê? Às vezes foi algum período que a gente passou, que hoje poderia, e hoje eu rememorando essa memória, eu poderia ter sido algo totalmente diferente. Então, é isso, professora. Depende. Maravilhoso. Me fez lembrar aqui agora um componente importantíssimo que você relata lá, que é o carinho da sua mãe preparando o lanche da saída. Não tinha isso? Tinha. Sempre a pescaria nossa, assim, que a gente ia sair, a gente saía lá da casa da minha mãe. O ônibus parava lá, né? E a turma reunia tudo lá. Aí tinha um pão de queijo, um café quente, né? Enfim, muito bom. Maravilhoso. Você relata, aliás, eu vou para outra, aproveitando essa emoção, que já está aí mesmo, vou te dar um tempinho, vou pular uma aqui. Existe, gente, eu descobri que o professor Zé Oscar era um poeta lendo o livro, porque eu não sabia, né? Eu conhecia o meu chefe, muito gentil, muito educado, muito justo, mas eu não conhecia o poeta. E eu vi que tem uma poesia na narrativa dele. Vou me atrever a citar alguns trechinhos aqui. O barco que os esperava como um velho amigo. O igarapé formando uma cama verde sobre o barco. O ipê roxo vestido de gala. A névoa fina como um véu de noiva. O pirilampo coreógrafo. O céu tingido de cores quentes. O sol, às vezes, tímido. O brilho frio das estrelas. A árvore sumaúma, portal entre o humano e o espiritual. E o café da manhã, que mais parecia um abraço. De sua mãe, né? Eu já te perguntei. Não, sim. Voltando, a gente sempre, quando saía, reunia lá na casa da minha mãe, né? E sempre tinha um café, um pão de queijo, a turma tomava um cafezinho, pão de queijo, batia lá um dedinho de prosa, despedia de todo mundo e entrava no ônibus e ia. Então, isso faz parte, né, da emoção, da pescaria. Enfim, é algo que não tem o que falar, né? A gente tem que registrar. E quando eu procurei pegar essa história e colocar no papel, às vezes as pessoas fazem a história de um pescador. Aí eu peguei o material de pesca, entrei no barco, fui lá e fui pescar, e peguei o peixe, voltei. Não. Eu procurei narrar a história, como eu disse para a senhora, na questão
do ipê roxo aí, foi um dia que nós chegamos no local para pescar, tinha um ipê tão bonito, e foi na época, porque sempre a gente vai pescar em julho, só o próximo ano que nós mudamos para maio. Então, tinha um ipê muito bonito, aquilo até parecia que estava esperando nós ali naquele momento. Aí nós ancoramos o barco embaixo, e o ipê estava todo florido, e era um ipê roxo. Então, assim, aquilo, né? Aqueles momentos que a gente chegava da pescaria também, subia, tomava banho, subia para a parte superior da chalana, já ao entardecer, aí vinha o sol, né, ele se pondo, tingindo de alaranjado o horizonte, aí vinha a lua, que é a lua mais bonita, estrelas. Então, enfim, são imagens que eu procurei registrar isso também e colocar no livro, para que o leitor ele tenha ele consiga ter essa imaginação do que está o entorno ali. Então, eu começo a falar, por exemplo, no Pantanal, quando a gente levanta de manhã, começa a amanhecer o dia, aí vem as aranquãs. Aranquãs é um pássaro, assim, mais ou menos tamanho de uma galinha, e ela faz uma algazarra, que a senhora nem imagina o tanto que é bonito, né? Aí tem arara, imensidão de passarinho. E sempre de manhã, o rio ele solta uma névoa. E aquilo eu procurei, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, isso aqui parece um véu de uma noiva, né, tão bonito que é. Então, eu procurei também registrar esse momento, as canoas sumindo na névoa do rio. Assim. Então, cada um levando um pensamento, uma história. Então, também coloquei isso no livro. Eu me senti profundamente imersa nesses relatos poéticos do professor Zé Oscar. O verdadeiro alimento que vinha das cores, dos sons, da vida que despertava. O lugar sagrado onde tudo fazia sentido e onde a paz era real. Ele vai relatando isso e a gente vai sentindo essa beleza, essa tranquilidade, essa coisa até meio etérea que você relata lá no livro. E uma coisa é escrever, e a outra é ilustrar isso, descrever de outra forma, né, Léo? Você conhece a região pantaneira? O Poço do Cervo, a curva da Gamela? Não, professora, eu não conheço, mas sou completamente apaixonado pela natureza. Os esportes que eu gosto de praticar são ligados à natureza. Inclusive, foi um dos grandes desafios que eu tive, que como as ilustrações são em preto e branco, sabe, eu chorava, gente, eu queria tanto usar um vermelho, um laranja, que, sabe, representar essas estrelas e representar todas essas poesias. Então, assim, foi muito desafiador, né, essa parte de retratar tudo no preto e branco. Mas eu também sou apaixonado por ilustrar a natureza, sabe? Paisagens, eu gosto muito. E o nosso Brasil é lindo, né? A nossa natureza é riquíssima, é exuberante, sabe? Mas tem por detrás das ilustrações também tem muito trabalho de pesquisa, sabe? Eu crio todo um banco de dados com imagens de referências. Há muito estudo por detrás de cada ilustração. Senti isso, que era a sua imaginação, sua arte e a sua pesquisa. Mas, vou perguntar mais. Já viu o descanso de um cardume? E o olhar 43 de uma sucuri? Você desenha o olhar 43 da sucuri? Você já viu algum assim? Não, sucuri não. Deus me livre. Sabe? Não, mas essa é a parte mais gostosa, sabe? A liberdade que eu tive de criar, sabe, em cima das histórias, é a parte mais gostosa da ilustração, sabe? Nesse momento, eu como ilustrador, deixei a minha imaginação viajar longe. Eu me teletransportava para o Pantanal e imaginava lá naquela cena. Eu não me recordo agora qual exatamente a ilustração, mas depois de uma ilustração que eu fiz, eu ainda falei com a minha esposa, eu falei, olha,
quando eu conhecer o Oscar, ele vai ter que me dar uma viagem para o Pantanal de presente, eu quero ir pescar com eles, porque eu realmente fiquei muito apaixonado, sabe? Muito apaixonado mesmo. Foi muito bom, foi muito, sabe? Foi incrível poder fazer parte desse livro. Então, o próximo você já vai ilustrar, além da imaginação e da pesquisa, com o real, com a vivência, né, com a experiência. Porque o olhar 43 da Sucuri, aguardem no livro. Ok? Essa história aí do olhar 43 de uma sucuri, realmente, assim, ela, no sentido pleno da palavra, ela aconteceu com um colega nosso, um amigo nosso, tanto é que não voltou mais. Então, eu registrei aqui e, realmente, assim, de uma forma muito rápida, né, chegaram para pescar num determinado local e ancoraram o barco, parou o barco em cima de uma moita de aguapés, né, e ali embaixo tinha uma sucuri. E eles começaram a pescar, e desligaram o barco, começaram a pescar, e viraram de costas para o barranco do rio. Aí ele relatando, falou assim, nós estávamos ali no maior silêncio, eu escutei um farfalhar nas minhas costas, que eu virei, aí ele virou, a sucuri tinha saído debaixo do barco, e ela subiu, e estava aqui assim, ó, segundo o guia de pescaria, ali ia pegar ele, porque era uma sucuri imensa. Nós temos a filmagem dela lá, eles filmaram ela indo embora. Mais ou menos, calcularam 6 metros. Então, o guia, eles são muito experientes. Ele pulou para frente, assim, dentro do barco, e o guia, com o remo, afastou ela. Eles voltaram para a chalana na mesma hora. Ele ficou, se eu não me engano, acho que ele não voltou no rio pescar mais, não. Ele ficou só dentro da chalana. Eu voltaria. E não voltou mais na pescaria. Não quis mais pescar, não voltou mais. Nem eu, que sou mais boba, voltaria. Incrível. Isso tudo está descrito lá no livro. Não percam, não percam. A inspiração veio do livro, do autor, aliás, não do contato direto com o autor, da pesquisa, né, das histórias e da sua imaginação. Mas tem alguma ilustração que lhe deu mais prazer em fazer? E qual aquela que foi mais difícil? Olha, foi um trabalho muito extenso, né? Foram 28 ilustrações. É difícil eleger apenas uma, mas tem uma ilustração que o personagem está com uma lontra do lado dele. A Nina. A Nina, isso. Essa ilustração... Ariranha. Isso, uma ariranha. Eu gostei demais. Eu achei que ali, sabe... Essa ilustração me passou uma emoção muito bacana. A ilustração também que eu fiz da imagem da Santa, em homenagem ao pai do Oscar também, sabe? Achei muito bacana. Gostei, assim, fiz pensando, sabe, como uma homenagem para ele mesmo não conhecendo toda a história, sabe? E tem uma ilustração também com vários animais, sabe? Foi desafiador a fazer. São muitos elementos numa única ilustração, sabe? É uma ilustração que eu demorei bastante, sabe? Tem várias. Todos vão amar as suas ilustrações. Obrigado. Maravilhosas. Professor, já me avisaram do tempo ali, então eu estou apertada, mas você não pode deixar de nos falar agora da culminância de felicidade, do grande refúgio, do repouso do guerreiro de que você fala na última parte do livro. Eu procurei iniciar o livro com o começo de tudo e falei, como que eu vou encerrar o livro? Então, eu falei assim, eu vou encerrar o livro com uma pescaria em família. E foi assim que eu procurei registrar. Os meninos ainda estão lá, o Pedro Augusto, o Oscar Filho está morando fora, né? Chegou hoje à noite. E ainda eram crianças, né? A Sara, lá, minha esposa. E a gente sempre
vez em quando vai para o rancho pescar, né? Então, esse dia eu falei assim, eu vou registrar esse momento. E lá eu coloquei essa história, inclusive até coloquei lá até uns trechos da música do Roberto Carlos, aquele lá, O Fim de Semana, né? Também coloquei, tem ela lá, uns trechos, lá, uma estrofe da música. E, realmente, o final de semana foi como se fosse aquela música mesmo, né? Aquela, não sei se vocês conhecem, lembra, né? Fim de Semana. Foi lançado em 1982 pelo Roberto Carlos. Realmente, o meu fim de semana, né, ele relata. Essa parte imperdível, viu, gente? Como todo livro. Maravilhoso. Não percam. E agora podemos abrir para algumas perguntas de vocês. O pessoal vai distribuir aí o microfone para quem quiser perguntar. A gente pede sempre objetividade, porque o tempo é pouco, né? Boa tarde a todos, tudo bem? Uma alegria estar aqui participando dessa mesa e dizer que o Oscar me surpreendeu, né? Enquanto editor do livro pela Gestalt, vindo de um professor, é claro que eu imaginava um texto interessante, bom, mas o Oscar foi muito além, já está com um texto literário, com aquela poesia bonita na descrição. Então, foi um processo muito bom de participar. A gente geralmente pega um texto do escritor num dia e já quer que você entregue o livro no outro. O Oscar não, foi tranquilo, não, vamos fazendo com calma, a gente fez com antecedência. Foram meses aí, o Léo também no processo artesanal de fazer a ilustração com todo carinho. Então, foi um trabalho muito bacana, que deu muito gosto de fazer, foi muito tranquilo. E está de parabéns. E, Oscar, só o relato Obrigado. aqui. Muito bom estar aqui nesse momento. E você falou aí desse final de semana, a música foi o texto que você pediu que eu lesse. E eu queria te cumprimentar pelo lançamento. É um outro lado seu, igual a Celeste falou já, que a gente não conhecia. E, assim, não vou dizer que me surpreendeu, mas me fez assim, sentir uma coisa boa de pensar que, atrás do professor, né, que começou aqui com a gente, do reitor, existe essa sensibilidade. Porque, às vezes, a gente convive com as pessoas, né? Você é sempre muito discreto, muito educado, né? E a gente não conhece esse lado, então eu vou ler o restante do livro, mas eu só queria te cumprimentar. Eu fico muito feliz em participar aqui desse seu momento. Obrigado, Ivana. A Ivana também foi uma cobaia. Mandava texto para ela, mandava o texto para ela. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Oscar, professora Celeste. Professor Oscar, é uma honra muito grande eu estar aqui, viu? Eu fiz questão hoje de sair de Ribeirão Preto para vir aqui para ouvir um pouquinho vocês. E eu tenho a maior honra de ser colega do professor Oscar, porque eu tive o prazer, a honra. Na época, eu era o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Administração Tunarachá, e eu tive o prazer e a honra de trazer o professor Oscar para cá. Ele era da CBMM, né, professor? Sim. E ele veio bastante tímido, né? E crescendo, né, começando como professor e terminando não, né, e chegando a reitor. Então, professor Oscar, para nós, todos os colegas seus aqui, é um prazer imenso, viu? Uma honra muito grande tê-lo como colega, como ser humano, conforme já foi dito, né? Eu já passei, acho que sou o mais velho da turma aqui, né? Eu sempre, onde eu estou, sou sempre o mais velho, mas como eu já passei por diversas instituições, em Uberlândia, em Franca, em Ribeirão Preto, em Batatais, várias instituições, né, que eu trabalhei, que eu fui coordenador, que eu fui diretor, mas, sinceramente, professor Oscar, eu jamais encontrei um gestor, um ser humano como você, tá? Então, parece-me que a pescaria, realmente, ela traz isso para as pessoas, né? Ela traz essa tranquilidade. Então, um prazer imenso, viu? Eu vou pegar o seu livro, vou ler com muito carinho, porque isso aí realmente é muito importante para nós. Então, que Deus te abençoe, te ilumina, viu, você, sua família,
Eu acredito que a sua esposa, dona Sara, tem muito a ver com isso, porque não é fácil a esposa aceitar o marido sair e pescar, ficar tanto tempo, né? Então, a mulher tem que ser cúmplice disso aí, porque senão a pescaria não se torna boa, né? Então, conforme você disse, né, a pescaria não é só pegar o peixe, ela começa na família, né, principalmente na esposa. A esposa tem que ser compreensiva. Então, acredito que isso aí influenciou muito. Parabéns, professor Oscar. Uma honra estar aqui, viu? Um grande abraço. Obrigado, professor. E até o livro, eu procurei assim, deixar como surpresa para muita gente, inclusive para minha esposa, meus filhos, a minha família, minha mãe, meus irmãos. Foi uma surpresa que eu reservei para eles. Então, muito obrigado. Nós aprendemos a pergunta. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor Oscar, meu amigo. É só um trecho que eu acho que é importante a gente colocar aqui dentro da história de pescador, né? Não é se é verdade ou se é mentira, mas eu gostaria de falar que a sua pescaria ela foi muito além do que peixes e cardumes. Ela foi uma pescaria que pescou pessoas, transformou essas pessoas e, principalmente, fez da pescaria amizades que transcenderam e transcendem a sua vida pessoal e profissional. A nossa instituição tem muito orgulho de tê-lo conosco, como amigo, como um grande confidente, um grande ombro e um porto seguro. Meu agradecimento especial à sua pessoa, porque sem essa divulgação de tantos casos, né, e causos, as pessoas que estão aqui talvez não poderiam imaginar o quanto pescador de sonhos se tornaram através da sua pessoa. E que esses sonhos continuem a ser realizados, concretizados, não só na vida da pescaria, mas também na vida pessoal. Parabéns. Obrigado, professor. É recíproco, viu? Muito obrigado. Bonita essa imagem, né, professor? Pescador de pessoas, pescador de sonhos, pescador de almas. Nós temos só alguns minutinhos, não cabe mais para perguntas. Então, eu gostaria só que vocês dois deixassem uma mensagem final para essa plateia que tanto ama vocês. Pessoal, obrigado a presença de cada um de vocês aqui. É sempre muito importante. E aproveitem o livro, desfrutem das histórias. Tem muita emoção por detrás de cada história. Tem muita paisagem bonita, sabe? Tem muita amizade. Então, é uma honra, é um prazer inenarrável poder fazer parte desse livro. Obrigado a todos aqui. E é isso, sabe? Curtam bastante o livro. Primeiramente, agradecer a todos vocês, agradecer meus amigos, meu irmão Eduardo, a minha mãe Maria Lúcia, meus irmãos Joren e todos os meus amigos aqui presentes, né? Os quais agradeço muito, a minha esposa, meu filho. Agradeço muito a vocês. Esse livro, não é porque eu sou suspeito, não, mas o livro ficou muito, muito bacana, né? Então, vale a pena ler. Eu já estou preparando o volume 2, continuação, e estou escrevendo um outro livro também na área de gestão. Esse é mais tranquilo. Esse como é mais didático, então é muito tranquilo a gente escrever. Eu creio que eu devo encerrar esse livro, já está com esse livro de gestão pronto no final do ano. Já esse outro, do volume 2, ele demora. Até eu não ia falar isso, não, até falei para o professor Celeste mais para o Léo que eu não ia falar isso, mas eu não sei se acontece isso com todo escritor, depois o Franço vai me falar, que também é escritor. Tem histórias aqui que quando eu terminei essa história, eu não conseguia fazer mais nada. Tanta emoção que eu procurei colocar ali dentro, que isso, de alguma forma, mexe com a gente. Mas, enfim, é isso. Mas muito obrigado a todos vocês aí. E o livro está à disposição de vocês, lá na livraria, acho que com o professor Zé Oscar também, não é? E, logo em seguida, ele vai autografar. Agradeço a presença de todos,
agradeço a honra de ter mediado essa mesa e de ter prefaciado esse livro tão delicioso.